Vou te contar algo que vai contra tudo que os gurus financeiros andam vendendo por aí. Você não precisa ganhar mais dinheiro para sair do sufoco. Sim, você leu certo. A maioria das pessoas que reclamam que nunca sobra nada no fim do mês não tem problema de renda, tem problema de consciência. E antes que você feche esse vídeo achando que é mais um papo de coach, me dá só 2 minutos para te provar algo perturbador. Existe gente ganhando 15 mil reais por mês e vivendo no vermelho, enquanto outros, com salário de 3 mil reais, conseguem guardar dinheiro todo mês. A diferença não está no quanto entra na conta, está no quanto escapa pelos seus dedos sem você nem perceber. E é exatamente aí que mora o segredo que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu sei o que você está pensando. Lá vem mais um método milagroso de enriquecimento rápido. Mas aqui vai a real. Esse método tem mais de 120 anos, foi criado por uma mulher japonesa visionária em 1904 e já transformou a vida financeira de milhões de pessoas ao redor do mundo. Não é sobre investir em criptomoedas, não é sobre fazer day trade, não é sobre abrir uma empresa ou virar influencer. É infinitamente mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderoso do que tudo isso. Tão simples que você vai duvidar que funcione. Tão poderoso que em 90 dias você não vai reconhecer sua vida financeira. E o melhor de tudo, você só precisa de um caderno, uma caneta e 5 minutos por dia. A verdade que ninguém quer te contar é que você está sangrando dinheiro por 1000 furinhos invisíveis todos os dias. Aquele cafezinho de R$8, o delivery de R$45 porque você estava cansado, o Uber de R$15 porque estava com preguiça de pegar o ônibus, a assinatura de streaming que você nem usa mais. Separadamente, parecem gastos inofensivos. Somados ao longo de um mês, viram facilmente 800, 1.200, às vezes mais de R$2.000 que simplesmente evaporam da sua vida sem deixar rastro. E você jura que não gasta tanto assim, até ver os números na sua cara. É aí que o choque acontece e é aí que a transformação começa, porque você não pode mudar o que você não enxerga. Nos próximos minutos, você vai descobrir o método K-Cable, uma técnica japonesa de sobrevivência financeira que não depende de aplicativos caros, planilhas complicadas ou conhecimento avançado em finanças. Vou te mostrar exatamente como montar o seu, evitar os erros fatais que a maioria comete e, principalmente, como adaptar isso para a realidade brasileira maluca que a gente vive. Se você está cansado de chegar no fim do mês sem entender para onde o dinheiro foi, se está farto de viver com aquela ansiedade financeira constante, se quer finalmente ter controle real sobre sua vida, esse é o vídeo mais importante que você vai assistir esse ano. E não, eu não estou exagerando. Vem comigo que tá só começando. O que é o K-Cable? Existe um método japonês centenário que tem transformado a vida financeira de milhões de pessoas ao redor do mundo. E o mais curioso é que ele não exige aplicativos caros, planilhas complicadas ou conhecimento avançado em finanças. O K-Cable, criado em 1904 pela jornalista Motoko Hane, é simplesmente um caderno onde você registra cada centavo que entra e sai do seu bolso. Parece simples demais para funcionar, não é mesmo? Mas é justamente essa simplicidade que faz dele uma ferramenta poderosa de sobrevivência financeira. Enquanto o mundo corre atrás de soluções tecnológicas mirabolantes, os japoneses provam que às vezes o básico bem feito supera qualquer inovação. A filosofia por trás do K-Cable vai muito além de anotar números num papel. Trata-se de desenvolver uma consciência de consumo profunda, quase meditativa, sobre cada decisão financeira que tomamos no dia a dia. Quando você pega uma caneta e escreve R$15, lanche na padaria, algo mágico acontece no seu cérebro. Você cria uma conexão emocional com aquele gasto. Não é apenas um débito automático que desaparece da sua conta, é uma escolha consciente que você documentou com suas próprias mãos. Essa prática obriga você a encarar a realidade dos seus hábitos de consumo, sem filtros, sem desculpas. O nome K-Cable significa literalmente livro de contas domésticas, mas seria injusto reduzi-lo a isso. Imagine ter nas mãos um espelho financeiro que reflete não apenas seus gastos, mas seus valores, prioridades e até mesmo seus medos em relação ao dinheiro. Muita gente vive no piloto automático, gastando sem pensar, comprando por impulso e depois se pergunta por que o dinheiro nunca sobra. O K-Cable funciona como um freio de mão consciente antes de cada transação.
Antes de comprar aquele café de R$ 8 todo dia, você sabe que vai precisar anotar isso, e só esse pensamento já faz você questionar: eu realmente preciso disso? O mais fascinante é que esse método não foi criado por especialistas em finanças ou economistas renomados, mas por uma mulher visionária que queria ajudar outras mulheres a conquistarem independência financeira numa época em que isso era praticamente impossível. Motoko Hani entendeu algo que muitos consultores financeiros modernos ainda não captaram. Mudança financeira começa com mudança de comportamento, e mudança de comportamento exige consciência. O Kakeibo é essa ferramenta de autoconhecimento disfarçada de caderno de gastos. E quando você entende o poder que ele tem, fica claro que não se trata apenas de economizar dinheiro, mas de transformar completamente sua relação com ele. Por que escrever à mão funciona? A ciência já comprovou algo que nossos avós sempre souberam. Escrever à mão ativa regiões do cérebro que simplesmente não são estimuladas quando digitamos num teclado ou tocamos numa tela. Quando você pega uma caneta e registra R$ 45 supermercado, seu cérebro processa essa informação de forma muito mais profunda do que se você apenas clicasse num botão de um aplicativo. Neurologistas chamam isso de codificação generativa. Basicamente, você está criando uma memória mais forte e duradoura sobre aquele gasto. É por isso que tantas pessoas usam apps financeiros religiosamente e mesmo assim não conseguem mudar seus hábitos, enquanto quem adota o Kakeibo frequentemente relata transformações reais na sobrevivência financeira em poucas semanas. O ato físico de escrever cria uma pausa obrigatória entre o impulso de gastar e a conclusão da compra. Pense nisso. Quando você sabe que vai precisar sentar, abrir seu caderno e anotar aquela compra por impulso de R$ 150 em roupas que nem precisava, você pensa duas vezes. Essa fricção saudável é exatamente o que falta na era dos pagamentos por aproximação e compras em um clique. A tecnologia tornou gastar dinheiro tão fácil e indolor que perdemos completamente a consciência de consumo. O Kakeibo devolve essa dor necessária, esse momento de reflexão que nos faz questionar cada centavo antes dele escapar da nossa conta. Estudos da Universidade de Princeton mostraram que estudantes que fazem anotações à mão têm desempenho significativamente melhor em provas do que aqueles que digitam no computador. O mesmo princípio se aplica às finanças. Quando você escreve seus gastos manualmente, está literalmente gravando essas informações na sua memória de longo prazo. Você começa a lembrar que gastou R$ 80 com delivery na semana passada, que já são R$ 12 de cafezinho essa semana, que aquela assinatura de streaming de R$ 40 está te sangrando todo mês. Esses números deixam de ser abstratos e passam a fazer parte da sua consciência financeira cotidiana. Existe também um componente emocional poderoso no ato de escrever à mão que não pode ser ignorado. Quando você registra um gasto desnecessário no seu Kakeibo, sente uma pontada de responsabilidade, quase como confessar um erro num diário pessoal. Não é vergonha, é consciência. E é exatamente essa consciência que falta para a maioria das pessoas que vivem endividadas. Elas não são irresponsáveis ou burras, elas simplesmente não têm noção real de quanto e como gastam. O papel e a caneta trazem essa noção de volta de forma visceral, e quando isso acontece, mudanças reais começam a emergir naturalmente. Os 4 pilares do Kakeibo. O Kakeibo se sustenta sobre 4 pilares fundamentais, que funcionam como categorias mestras para organizar toda a sua vida financeira. O primeiro pilar é a sobrevivência, que engloba tudo aquilo que você absolutamente precisa para viver: aluguel, condomínio, luz, água, internet, alimentação básica e transporte. Esses são os gastos inegociáveis, aqueles que garantem sua sobrevivência financeira no sentido mais literal da palavra. Quando você separa esses gastos das outras categorias, consegue enxergar com clareza quanto do seu dinheiro realmente está comprometido com o essencial. Muita gente se assusta ao descobrir que apenas 40% da renda vai para a sobrevivência, enquanto os outros 60% evaporam em coisas que nem conseguem lembrar depois. O segundo pilar é a cultura e educação, que inclui livros, cursos, cinema, teatro, shows e tudo que alimenta sua mente e espírito. Os japoneses entendem que uma vida financeiramente equilibrada não significa viver como monge, abrindo mão de todo prazer. Significa ter consciência de consumo sobre esses gastos e garantir que eles estejam alinhados com seus valores. Se você diz que valoriza conhecimento, mas nunca investe 1 centavo em livros ou cursos, há uma incoerência aí. O Kakeibo expõe essas contradições sem dó.
Quando você vê no papel que gastou R$ 200 em streaming, mas zero em livros no último mês, a realidade bate forte. O terceiro pilar são os opcionais, aqueles gastos que tornam a vida mais agradável, mas que você poderia viver sem. Aquele café especial de R$ 12, o delivery do fim de semana, a roupa nova que não era necessária, o Uber quando poderia ir de ônibus. Aqui mora o perigo e também a maior oportunidade de economia. A maioria das pessoas sangra dinheiro nessa categoria sem perceber, porque são pequenos gastos que parecem inofensivos isoladamente. Mas quando você anota todos eles durante um mês inteiro, descobre que gastou R$ 800 em coisas completamente dispensáveis. Não se trata de cortar tudo e viver miseravelmente, mas de escolher conscientemente o que realmente agrega valor à sua vida. O quarto e último pilar são as extras e imprevistos, que incluem presentes, emergências médicas, concertos inesperados e aquelas despesas que aparecem do nada. Aqui está uma sabedoria japonesa crucial. Imprevistos fazem parte da vida, e fingir que eles não vão acontecer é a receita perfeita para o desastre financeiro. O Kakeibo te ensina a olhar para essa categoria com realismo e até mesmo reservar uma quantia mensal para ela, transformando o imprevisto em algo pelo menos parcialmente previsto. Quando você organiza sua vida financeira nesses 4 pilares, algo mágico acontece. Você ganha clareza total sobre para onde seu dinheiro está indo e com clareza vem o poder de mudar. Como montar seu Kakeibo na prática? Montar seu Kakeibo é tão simples que muita gente desconfia que funcione de verdade, mas é justamente essa simplicidade que garante a consistência necessária para transformar sua sobrevivência financeira. Você precisa de apenas 3 coisas. Um caderno, pode ser aquele que está parado na gaveta, uma caneta e 5 minutos por dia. Pronto, é só isso. Nada de softwares caros, nada de planilhas complexas do Excel, nada de assinaturas mensais de apps financeiros. No começo de cada mês, você vai abrir a primeira página e escrever quanto dinheiro você tem disponível. Não quanto você gostaria de ter ou quanto acha que vai ganhar, mas quanto realmente tem na conta hoje. Essa é a base da consciência de consumo. Começar com a verdade nua e crua. Depois de registrar quanto você tem, o próximo passo é definir suas metas financeiras para o mês. Aqui você precisa ser específico. Quero economizar R$ 500 até o dia 30. Preciso pagar a fatura do cartão de R$ 800. Vou guardar R$ 200 para emergências. Escreva essas metas na segunda página e subtraia esses valores do que você tem disponível. O que sobra é o que você pode gastar no mês. Divida esse valor pelas 4 categorias do Kakeibo: sobrevivência, cultura, opcionais e extras. Por exemplo, se você tem R$ 3.000 livres após as metas, pode alocar R$ 2.000 para sobrevivência, R$ 200 para cultura, R$ 600 para opcionais e R$ 200 para extras. Esses números não são escritos em pedra, você ajusta conforme sua realidade. Agora vem a parte que realmente transforma. Todos os dias, sem exceção, você vai anotar cada centavo que entrou e saiu. E quando eu digo cada centavo, é cada centavo mesmo. Aquele chiclete de 1,50, o estacionamento de R$ 5, o pão de queijo de R$ 3 na padaria. Tudo vai para o papel. Criei uma página para cada semana do mês e divida em 4 colunas, uma para cada pilar. Quando você gastar R$ 150 no supermercado, anota na coluna sobrevivência. Quando gastar R$ 45 no cinema, vai para a coluna cultura. Esse registro diário cria um hábito poderoso que aos poucos se torna automático. E aqui vai um segredo. Faça isso preferencialmente à noite, antes de dormir, como um ritual de encerramento do dia. No final de cada semana, você vai somar os gastos de cada categoria e comparar com o que havia planejado. Se você alocou R$ 500 para sobrevivência na semana e gastou 650, tem um problema que precisa ser resolvido imediatamente. No final do mês, você faz o fechamento completo. Quanto entrou, quanto saiu, quanto economizou, onde você exagerou, onde conseguiu se controlar. Mas aqui vem a parte mais importante que poucos falam. Você precisa escrever uma reflexão honesta sobre seu mês financeiro. Gastei demais com delivery porque estava estressado no trabalho. Economizei porque finalmente cancelei aquelas assinaturas que não usava. Ultrapassei o limite nos opcionais. Preciso de mais disciplina. Essa reflexão escrita à mão é o que fecha o ciclo de aprendizado e prepara você para o próximo mês com mais sabedoria. Erros que destroem o Kakeibo. O primeiro erro fatal que mata o Kakeibo antes mesmo de decolar é a busca pela perfeição. Muita gente começa empolgada, cria um caderno lindo, caprichado, com divisórias coloridas e letras desenhadas como se fosse um bullet journal profissional.
Aí no terceiro dia esquece de anotar uma compra, se sente culpada, acha que arruinou tudo e simplesmente desiste. Esse perfeccionismo é o assassino silencioso da sobrevivência financeira. O Kakeibo não precisa ser bonito, ele precisa ser funcional. Pode ter rasura, pode ter letra feia, pode ter dias que você vai anotar tudo de uma vez só porque esqueceu. O importante é continuar, é ter consciência de consumo mesmo que imperfeita. Um Kakeibo feio e consistente vale infinitamente mais que um Kakeibo Instagram que foi abandonado na segunda semana. O segundo erro é tratar o Kakeibo como punição e não como ferramenta de libertação. Tem gente que anota os gastos com raiva, se martirizando por cada real gasto, transformando o método numa experiência traumática. Isso não funciona e não é sustentável. O Kakeibo não é sobre se privar de tudo que traz alegria. É sobre escolher conscientemente onde seu dinheiro vai. Se você ama tomar um café especial todo dia e isso cabe no seu orçamento de opcionais, maravilhoso! Anote com gratidão e não com culpa. O problema não é gastar. O problema é gastar sem consciência, gastar mais do que tem, gastar impulsivamente. Quando você muda a energia com que encara o método, ele deixa de ser uma tortura e passa a ser um aliado poderoso. O terceiro erro mortal é não fazer os ajustes necessários ao longo do mês. Muita gente define os valores no início do mês e os trata como mandamentos imutáveis, mesmo quando a vida acontece e estraga todos os planos. Seu carro quebrou e você teve que gastar R$800 inesperados? Ajuste as outras categorias imediatamente. Recebeu um freela extra de R$500? Redistribua esse dinheiro de forma inteligente. O Kakeibo é vivo, ele respira junto com sua realidade. A rigidez excessiva mata o método, porque a vida real não é previsível. O segredo é manter a disciplina de anotar tudo, enquanto permanece flexível o suficiente para se adaptar aos imprevistos sem se desesperar ou abandonar completamente o barco. O quarto e talvez mais perigoso erro é usar o Kakeibo apenas como registro do passado, sem transformá-lo em ferramenta de planejamento do futuro. Anotar gastos é importante, mas se você não para analisar os padrões, identificar os pontos fracos e traçar estratégias concretas de melhoria, está apenas fazendo contabilidade passiva. Todo final de semana deveria incluir 15 minutos olhando para os números e perguntando: o que esses gastos revelam sobre meus hábitos? Onde estou sangrando dinheiro inconscientemente? O que preciso mudar na próxima semana? Essa análise crítica transforma dados em sabedoria, e sabedoria em mudança real de comportamento. Sem ela, você tem apenas um diário caro de arrependimentos financeiros. Comparação: app versus papel. A grande questão que todo mundo faz é: por que diabos eu deveria usar papel e caneta quando existem dezenas de aplicativos lindos que fazem tudo automaticamente? A resposta está na diferença entre conveniência e transformação. Apps financeiros são convenientes, rápidos, sincronizam com seu banco, geram gráficos coloridos e te mandam notificações bonitinhas. Mas aqui está o problema. Eles fazem o trabalho por você. E quando algo faz o trabalho por você, seu cérebro não precisa se envolver de verdade. É como a diferença entre usar GPS para chegar num lugar e decorar o caminho. Com o GPS você chega, mas nunca aprende a rota. Com o Kakeibo, você está construindo consciência de consumo tijolo por tijolo, e isso não tem preço nem automação que substitua. Os aplicativos criam uma distância perigosa entre você e seu dinheiro. Você configura tudo uma vez, conecta sua conta bancária e pronto. Ele vai te mostrar gráficos no fim do mês. Mas você não sentiu nada durante o processo. Não houve aquela fricção saudável antes de cada compra. Não houve o momento de parar e pensar: vou ter que anotar isso depois. Com papel, cada gasto vira um compromisso físico, uma ação deliberada que grava na sua memória. Você lembra que gastou R$85 no restaurante quinta-feira porque você escreveu aquilo com sua própria mão. Já no app, você mal se lembra do que comeu, quanto dirá de quanto pagou. Essa diferença sutil é o que separa quem transforma a sobrevivência financeira de quem apenas monitora a própria falência em alta resolução. Tem também a questão da dependência tecnológica que ninguém gosta de admitir. Seu celular acabou a bateria? Perdeu o acesso ao app. Esqueceu a senha? Ficou sem internet? O aplicativo saiu do ar? Ou mudou de política? Você está refém. O caderno está sempre ali, não precisa de senha, não trava, não pede atualização, não te bombardeia com anúncios, nem tenta te vender recursos premium.
é seu, completamente seu, sem intermediários nem algoritmos decidindo o que você deveria ver. E tem algo profundamente libertador em não depender de tecnologia para algo tão essencial quanto administrar seu próprio dinheiro. Você retoma o controle de forma literal e simbólica. Agora, isso significa que apps são completamente inúteis? Claro que não. Eles têm seu lugar, especialmente para quem já desenvolveu consciência de consumo sólida e só precisa de uma ferramenta complementar de acompanhamento. Mas para quem está começando, para quem nunca conseguiu controlar os gastos, para quem vive no vermelho sem entender como chegou lá, o papel é infinitamente superior. É como aprender a dirigir um carro manual antes de ir para o automático. Você entende os fundamentos de um jeito que nunca esquece. Use o Kakeibo em papel por pelo menos 6 meses. Desenvolva os hábitos, construa a consciência e depois, se quiser, migre para um app como complemento. Mas pular essa etapa fundamental é como querer correr uma maratona sem nunca ter caminhado um quarteirão. Adaptando a realidade brasileira. O Kakeibo nasceu no Japão, um país com economia estável, inflação controlada e uma cultura milenar de disciplina e poupança. O Brasil, bem, digamos que é um pouquinho diferente. Aqui a inflação muda de humor mais rápido que o clima. O dólar sobe e desce como montanha-russa. E a cultura do deixa pra lá está entranhada no DNA nacional. Então, como adaptar um método japonês para a realidade brasileira sem perder sua essência? A primeira adaptação crucial é aceitar que nossos números vão ser mais voláteis. O preço do tomate pode dobrar de uma semana para outra, a conta de luz vem com bandeira vermelha surpresa, o combustível dispara sem aviso. Por isso, suas categorias de sobrevivência financeira precisam ter uma margem de segurança maior que a versão original japonesa sugere. A segunda adaptação envolve entender que o brasileiro tem uma relação cultural muito diferente com o dinheiro. Enquanto os japoneses poupam em média 30% da renda, o brasileiro médio está endividado e vive de salário a salário, quando não de adiantamento a adiantamento. Isso significa que você não pode começar o Kakeibo com metas irrealistas como vou economizar 50% do salário. Comece pequeno, ridiculamente pequeno se necessário. Se você conseguir economizar R$50 no primeiro mês, já é uma vitória gigantesca. A consciência de consumo não se constrói com métodos heróicos que te fazem desistir na primeira semana, mas com pequenas vitórias consistentes que vão se acumulando e ganhando momentum com o tempo. Outra realidade brasileira que precisa ser incorporada ao método é o uso massivo do cartão de crédito e do Pix. Os japoneses lidam muito com dinheiro físico, o que naturalmente cria mais consciência sobre os gastos. Aqui, a maioria das transações é digital. Então você precisa criar o hábito de anotar imediatamente após cada Pix ou compra no cartão, porque senão você simplesmente esquece. Uma estratégia poderosa é deixar seu caderno Kakeibo sempre na bolsa ou mochila e toda vez que fizer um pagamento digital, anotar na hora, ali mesmo, de pé no caixa do supermercado se for preciso. Parece exagerado? Talvez. Funciona? Absolutamente. Essa anotação em tempo real é a melhor defesa contra a ilusão de que dinheiro digital não é dinheiro de verdade. A última adaptação essencial é reconhecer que vivemos numa cultura de improviso e jeitinho, e isso pode ser usado a nosso favor no Kakeibo. Enquanto os japoneses seguem o método à risca, nós brasileiros podemos e devemos adaptá-lo criativamente às nossas necessidades. Tem mês que sua renda varia porque você faz freelas? Crie uma categoria extra no seu Kakeibo para renda variável. Precisa ajudar a família financeiramente de forma irregular? Coloque isso como uma subcategoria dentro de extras. Mora em cidade onde transporte público é caótico e Uber vira necessidade? Reclassifique parte desses gastos de opcionais para a sobrevivência. O método é uma ferramenta, não uma religião. Adapte-o à sua realidade sem perder o princípio fundamental. Anotar tudo e desenvolver consciência absoluta sobre cada centavo que entra e sai da sua vida. Realidade cruel. Tempo real. Chegou a hora de falar sobre o elefante na sala que ninguém quer encarar. A maioria das pessoas vai começar o Kakeibo e descobrir que está vivendo acima das suas possibilidades há anos. Não é uma descoberta agradável, é brutal na verdade. Quando você anota religiosamente cada gasto durante uma semana inteira e depois soma tudo, o número que aparece no papel pode ser aterrorizante. Você jura que não gasta tanto assim, que está tudo sob controle, até que os números provam o contrário com uma crueldade matemática implacável.
Essa é a realidade cruel do tempo real. Você não pode mais se enganar, não pode mais empurrar com a barriga, não pode mais fingir que não sabe para onde o dinheiro vai. O papel não mente, não te poupa, não te dá desculpas. E essa verdade nua é exatamente o que você precisa para começar a mudar de verdade. A consciência de consumo em tempo real dói, porque ela elimina todas as camadas de negação que construímos ao longo dos anos. É fácil dizer não gasto tanto com delivery, quando você não tem os números na cara. Mas quando você vê escrito R$ 45,00 segunda-feira, R$ 38,00 quarta-feira, R$ 52,00 sexta-feira, R$ 67,00 domingo e percebe que gastou R$ 202,00 em uma única semana só com comida entregue em casa, a realidade te bate como um soco no estômago. Multiplica isso por 4 semanas e você descobre que está torrando R$ 800,00 por mês em delivery. Dá para viajar com esse dinheiro, dá para pagar um curso, dá para investir. A sobrevivência financeira não melhora porque você não enxerga onde está sangrando, e o Kakeibo é o raio-x que mostra cada ferida. Tem um fenômeno psicológico fascinante que acontece quando você começa a registrar em tempo real. Seus gastos começam a diminuir automaticamente, mesmo sem você estar fazendo esforço consciente. Por quê? Porque ninguém quer escrever no caderno pela 5ª vez na semana R$ 12,00, café que poderia ter feito em casa. A vergonha saudável entra em ação. Não é vergonha de ser julgado por outros, é vergonha de se encarar no espelho financeiro e ver seus próprios padrões autodestrutivos. Esse desconforto é o combustível da mudança. Você começa a pensar 2 vezes antes de gastar, porque sabe que vai ter que documentar aquilo, vai ter que olhar para aquele número no fim do mês e admitir que fez uma escolha ruim. É accountability no seu nível mais puro e efetivo. A parte mais cruel de todas é quando você percebe quanto tempo de vida você está trocando por coisas completamente irrelevantes. Se você ganha R$ 3.000 por mês trabalhando 160 horas, cada hora sua vale aproximadamente R$ 18,75. Aquela compra impulsiva de R$ 150 custou 8 horas da sua vida. 8 horas acordando cedo, enfrentando o trânsito, aturando o chefe chato, aguentando pressão. E você trocou isso por quê? Por uma roupa que vai usar 2 vezes? Por um gadget que vai ficar na gaveta? O Kakeibo em tempo real te força a fazer essa matemática dolorosa. E quando você começa a ver dinheiro como tempo de vida cristalizado, suas prioridades mudam radicalmente. Você desenvolve uma reverência por seu próprio suor que nenhum aplicativo automático jamais vai conseguir criar. O impacto emocional. Ninguém te prepara para o impacto emocional que o Kakeibo vai ter na sua vida, e ele vai muito além das finanças. Nos primeiros dias, você vai sentir um misto de empolgação e ansiedade. A empolgação de finalmente estar tomando controle, misturada com a ansiedade de encarar verdades que você evitou por anos. Mas é na 3ª ou 4ª semana que algo profundo começa a mudar. Você percebe que não está apenas controlando o dinheiro, está reprogramando décadas de padrões emocionais destrutivos. Aquela compulsão de comprar quando está triste, aquele impulso de gastar para se sentir melhor, aquela necessidade de impressionar os outros com coisas que você mal pode pagar. O Kakeibo expõe tudo isso com uma clareza brutal, e pela primeira vez na vida, você tem que lidar com essas emoções de frente, sem usar o consumo como anestésico. A transformação mais surpreendente acontece na sua relação com culpa e auto-perdão. No começo, cada gasto desnecessário anotado vem acompanhado de uma onda de auto-recriminação. Como eu pude ser tão burro? De novo eu cedi ao impulso. Nunca vou conseguir mudar. Mas conforme os meses passam e você continua registrando, mesmo nos dias ruins, algo interessante acontece. Você começa a desenvolver compaixão por si mesmo. Você vê os padrões, entende os gatilhos, reconhece que mudança é um processo gradual e não uma transformação mágica instantânea. A consciência de consumo madura vai acompanhada de uma autoconsciência emocional que muita gente só consegue depois de anos de terapia. Você aprende que tropeçar não significa falhar, significa ser humano. Tem um impacto emocional ainda mais profundo que pega muita gente de surpresa: a redescoberta do que realmente importa para você. Quando você é forçado a escolher conscientemente onde cada real vai, você automaticamente prioriza o que tem significado genuíno e elimina o que é apenas ruído cultural. Aquele padrão de sair todo fim de semana porque é o que todo mundo faz, perde o sentido quando você percebe que prefere guardar aquele dinheiro para uma viagem que realmente deseja. As assinaturas que você mantinha porque esqueceu que existiam são canceladas sem dor.
Os presentes caros dados por obrigação social são substituídos por gestos mais simples e autênticos. O Kakeibo não transforma só sua sobrevivência financeira, ele te ajuda a construir uma vida alinhada com seus valores reais, não com os valores que a propaganda te vendeu. E então vem o momento mais poderoso de todos, geralmente depois de 3 ou 4 meses de prática consistente. Você olha para sua vida e percebe que tem menos ansiedade, dorme melhor, briga menos com o parceiro, sente menos inveja das conquistas alheias. Porque quando você está no controle das suas finanças, quando desenvolveu consciência de consumo real, quando sabe exatamente para onde cada centavo vai, um peso gigantesco sai das suas costas. Aquele medo constante de abrir o aplicativo do banco e descobrir que está no vermelho desaparece. Aquela culpa que te corroía por dentro toda vez que pensava em dinheiro se dissolve. Você finalmente entende que o Kakeibo nunca foi sobre poupar dinheiro, sempre foi sobre recuperar sua paz de espírito, sua dignidade, seu senso de agência sobre a própria vida. E essa é uma riqueza que nenhuma quantia em dinheiro consegue comprar. E aí, depois de tudo que você viu aqui, me responde com sinceridade. Quanto tempo mais você vai adiar essa mudança? Quantos meses mais você vai deixar o dinheiro escorrer pelos dedos enquanto fica se perguntando por que nunca sobra nada? Você tem nas mãos agora um método testado e comprovado por mais de 120 anos, que transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Não precisa de dinheiro para começar, não precisa de tecnologia cara, não precisa ser gênio em matemática. Você só precisa de coragem para encarar a verdade dos seus hábitos e disciplina para mudar um pouquinho todo dia. A pergunta é, você tem essa coragem ou vai continuar fingindo que o problema vai se resolver sozinho? Olha, eu vou ser direto com você. Daqui a 3 meses você vai estar em um de 2 lugares. No primeiro lugar, você vai estar exatamente onde está agora, reclamando das mesmas coisas, com as mesmas dívidas, com a mesma ansiedade financeira corroendo sua paz. Ou você vai estar olhando para o seu Kakeibo com lágrimas nos olhos, sem acreditar que conseguiu economizar R$1.500, R$2.000, talvez até mais, pela primeira vez na vida. Vai estar dormindo melhor, brigando menos em casa, sentindo aquela sensação de controle que você nem lembrava mais que existia. A diferença entre esses 2 futuros é uma decisão simples que você toma agora. Pegar um caderno e começar. Então me diz, qual futuro você escolhe? Porque escolher não fazer nada também é uma escolha, e você vai ter que viver com as consequências dela. Agora eu tenho um pedido importante para te fazer. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que finalmente alguém falou a verdade sobre dinheiro sem enrolação, sem vender curso milagroso, sem promessa falsa, então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque isso aqui é só o começo. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar exatamente como lidar com dívidas usando o Kakeibo, como ensinar esse método para os seus filhos, como usar isso para sair da sobrevivência e começar a investir de verdade. Tem muita coisa vindo por aí que vai completar sua transformação financeira, mas só se você estiver aqui para acompanhar. E olha, se você aplicar o que aprendeu hoje e daqui a 1 mês, 2 semanas, até mesmo 1 semana, você começar a ver resultados reais, volta aqui e me conta nos comentários. Quero saber quanto você conseguiu economizar, quero saber que descobertas dolorosas você fez sobre seus hábitos, quero saber como está sendo a jornada. Porque sua história pode ser exatamente a motivação que outra pessoa precisa para começar também. A consciência de consumo é contagiante, e quando a gente compartilha nossas vitórias, a gente multiplica as possibilidades. Então se inscreve agora, ativa as notificações e vamos juntos nessa transformação. O seu eu do futuro vai te agradecer por ter tomado essa decisão hoje. Até o próximo vídeo.